Oi pessoal, tudo bem? Eu vou começar a gravar uma série de vídeos, mas com foco em pesquisa e estudo sobre energia paranormal. Mas o que eu quero que você entenda é que é o seguinte: primeiro, os médicos, para investigar a doença, para poder curar as pessoas, eles passam por uma situação muito difícil, mexer nos cadáveres. E para a gente entender as sensações energéticas que nos rodeiam, nós não podemos só tentar entender as energias positivas. Nós também temos que nos preparar e entender sobre as energias negativas. Geralmente, uma densidade dessa energia pode ficar impregnada no lugar. Por isso que eu vou começar essa série focando no caso do edifício Joelma. Eu tô lendo aqui alguns pontos para mim não esquecer. A gente vai entender a energia do caso do edifício Joelma, entender o porquê dessa energia, o porquê deste trabalho, né? É conscientizar que as tragédias, ela tem uma missão para um bem coletivo. Aqui a gente pode, né, na literatura, a gente encontra sobre karma, dharma, né? Então assim, mas se você não tiver outro olhar, parece uma vingança suscetível, né? Então, por isso que é interessante esses casos para a gente estudar. Que um exemplo, a pessoa se suicidou de um prédio, e na outra vida ela vai vir como um paraplégico. A gente não pode focar só nesse olhar. Tudo tem um porquê. Talvez na outra vida ela escolha vir com mobilidade reduzida para dar o valor que ela não teve na tua matéria física em vida passada. Então não é vingança, é escolha. Preste bem atenção. Não é vingança, é escolha. E esses estudos fazem parte para a gente entender que a gente vê algumas situações e nós ficamos indignados. Nós nos perguntamos, cadê a justiça divina? A gente vê uma criança doente, um assassinato, aí você fala, a criança não tem pecado, porque Deus permite essas coisas. Mas na verdade o que ocorreu é consequência de várias vidas anteriores e energias que podem influenciar essa vida atual. Então, por isso que eu acho necessário compartilhar com vocês esta minha linha de pesquisa. Então, pessoal, as tragédias, elas têm uma finalidade, né? Infelizmente, às vezes as pessoas precisam olhar para tragédias para notar e pensar assim no bem coletivo. A gente tem aí o Covid. Infelizmente, muitas pessoas foram embora, mas assim começaram a deixar a gente alerta. Como é que está a nossa saúde pública? Como é que está esses profissionais que às vezes não são valorizados, da educação, que tiveram que lidar com tantas transformações na pandemia? Então, muitas vezes a tragédia, ela ajuda a você identificar o que precisa ser mudado em prol da humanidade. E vem aquela conscientização. Então, o Joelma, depois do fato, começaram a falar, poxa, né, diz um estudo, que mais pra frente eu vou tocar nesse assunto, que fala que as pessoas poderiam sobreviver se elas tivessem treinamento adequado, que temos hoje. Então, olha quantas coisas poderiam ser evitadas. Então, tudo tem a missão desses espíritos, o histórico de vidas passadas, a energia impregnada no lugar, auxílios no dia atuais. Eu vou compartilhar com vocês um depoimento. Eu estava num trabalho e eu estava estudando esses assuntos sobre incêndio, porque eu já fui brigadista, já fui cipeira, e o espírito se comunicou comigo. Falou, se nós tivéssemos orientação, se nós não tivéssemos receio, né, de represália, nós vimos coisas erradas lá, mas nós não sabíamos nem como relatar. Tínhamos receio.
talvez nós tivéssemos sobrevivido. Não cometa o mesmo erro que eu. E aí eu observei no ambiente que estava e eu verifiquei algumas irregularidades que numa ocasião de incêndio poderiam ser fatais. Então, assim, temos que aceitar com serenidade o nosso passado, a nossa história, as dores também. Então, inicie essa pesquisa comigo, mas vai ser uma pesquisa forte, com cenas fortes. Então, se prepare. Eu vou começar com a história do poço. Naquele terreno do Joelma, houve um assassinato anterior. Antes do assassinato, diz alguns historiadores que lá era o Pelourinho. Para quem não se lembra da definição de Pelourinho, era onde os escravos eram castigados, principalmente por quererem independência. Guardem bem essa palavra, independência, que vocês vão entender essa energia de tortura e independência. Então, gente, eu tenho que olhar aqui que são alguns fatos. Um professor, que eu já vou passar o nome dele para vocês, ele era auxiliar de laboratório de química na USP. Inclusive, o orientador dele depois relatou que achava estranho as perguntas, porque a maioria das perguntas era referente a ácido e os que corroíam o cadáver primeiro. Então, ele tinha um comportamento estranho. Morava ele, as irmãs e a mãe. E diz a lenda, né, que ele fez um poço na casa dele e ele alegou, ele tinha várias alegações. Primeiro era experiência, depois ele ia fabricar adubo. Então, vindo de um professor de química, isso parecia normal. Prestem atenção no que eu vou falar agora. Benedita Ferreira de Camargo, 56 anos. Maria Antonieta, 23. Cordélia, 19 anos. Paulo Ferreira de Camargo, 26 anos. A mãe, a Benedita Ferreira de Camargo, ela vivia doente. A Maria Antonieta, de 23 anos, ela tinha epilepsia, era paralítica. Se eu não me engano, a mãe estava com câncer, a senhora Benedita. E a Cordélia tinha esquizofrenia. Um rapaz, no Paulo Ferreira de Camargo, 26 anos. Pessoal, vai ser meio chocante o que eu vou falar aqui, mas a gente está estudando energia. Qual é a energia que está no ar? Um homem que está construindo uma carreira e, infelizmente, carrega 3 mulheres nas costas. Não, tá? Antes de me julgar, calma. Essa é a energia da visão dele. É claro que é obrigação da família ajudar uns aos outros, mas energeticamente eu senti uma energia que elas eram peso. Quando se gasta com medicação, tratamento e ainda as despesas da casa, porque só ele trabalhava, só ele tinha saúde para isso, que futuro você pode construir? É muito difícil. Então, elas eram peso na vida dele. Houve rumores também que elas eram contra um namoro que ele estava tendo por causa da virgindade, que a moça não era mais virgem. Mas energeticamente eu senti essa questão de peso. Eu senti uma energia de peso quando eu fui estudar o caso. Então elas eram peso para ele. Ele não conseguia ver perspectiva de vida vivendo com elas. Então o que aconteceu? Eles a matou e ele começou a matar pela mais doente, né? Então da mais nova, depois para mais velha, enfim. Então pensa, as 3 eram doentes. E aí, gente, ele matou elas a tiro e jogou no poço. Mas ele criou um álibi. Ele colocou um telegrama dizendo para alguns familiares que ele estava
no Paraná e houve um acidente e só ele sobreviveu. E a polícia começou a achar estranho, porque não tinha registro, não tinha boletim de polícia em hospital. Como? Elas morreram, a família não foi avisada do funeral, os outros parentes, naquela época era difícil, até o telegrama chegar, não daria tempo, mas a polícia achou estranho, porque não houve registro algum. Os 3 cadáveres foram amarrados e enterrados de cabeça para baixo com um pano no rosto. E quando a polícia entrou lá, um dos bombeiros, ao resgatar os corpos, morreu logo depois de infecção cadavérica. Preste bem atenção. Quem saberia que outros bombeiros, ao resgatarem pessoas, também faleceriam anos mais tarde? Ok. Então, quando ele viu que a polícia estava chegando muito perto da situação, que a polícia estava desconfiada e achavam os corpos, ele correu, pegou a arma e deu um tiro na boca. Então a polícia nunca teve a oportunidade realmente de confrontá-lo. Mas eu sinto, por que eu falei para vocês inicialmente a palavra independência? Eu fiz a numerologia do endereço e a numerologia do aniversário do Paulo. E coincidentemente deu o número 5, que representa um espírito aventureiro, aquele espírito que preza por dependência. Então, é muito complicado, porque o que eu vou falar agora, você pode falar assim, então se a minha numerologia dá isso, eu vou matar alguém. Não é isso, é um conjunto de fatores, tá? Pensa comigo, pela numerologia, pelo teu nascimento, você tem um espírito aventureiro, independente, e você se vê numa situação que as pessoas dependem de você e isso impacta profundamente no teu futuro. A energia do endereço, essa energia é a energia da numerologia da data de aniversário dele. E a energia do endereço foi o meu. Olha só, pessoal, que coincidência. Deu erro na gravação e eu tô aqui, né, no metrô. Arrumei um cantinho para poder finalizar a informação aonde? Perto dos extintores. Olha que coincidência. Então, pessoal, como eu tive que tirar a máscara, eu tô aqui bem no cantinho. A numerologia dele deu 5. E a numerologia da casa também deu 5. Então a energia da casa, a numerologia dele foi baseada na data de aniversário. E a numerologia da casa foi pelo número da casa. Vou repetir, porque a numerologia da casa foi pelo número da casa, o número 104, 1 mais 0 mais 4, 5. E a data de aniversário deu 5 também. Então, assim, a energia da casa se conectou com a energia dele, da necessidade de independência, de espírito aventureiro. Não confere como energia presa. E ele estava se sentindo preso. E qual a energia anterior daquele terreno? O pelourinho, onde os escravos eram castigados, principalmente os rebeldes que queriam o quê? Independência. Então, olha só, a energia, olha como aquele ambiente estava carregado, né? Eu acredito que deveriam até mudar o número daquele lugar. Então, o espírito aventureiro se sentindo muito preso, de repente, com a energia do número da casa, que vibra o quê? Independência, mas com aquela energia de escravidão no terreno. Houve um misto de obsessão, né? Então, por isso que essa minha linha de pesquisa, ela se define a entender
se houve influência energética no caso. Podemos dizer que houve influência energética no caso, tanto na vibração dos fatos ocorridos naquele terreno, como a vibração dos números, né? O número, a força 5 da casa potencializou a força 5 da data de aniversário dele, e ele se sentiu atraído ainda mais por essa independência. A frustração e vários outros fatores obsessores possivelmente naquele terreno. Quantos escravos foram mortos ali por só quererem a liberdade? Então, energia de revolta, energia de assassinato, de tortura. Aquele ambiente é muito pesado. Na próxima parte do vídeo, eu ainda vou reproduzir, eu vou focar o incêndio Joelma, né, que, reforçando, né, o prédio foi construído em cima desse terreno do poço, né, essa casa do poço foi construída em cima de um terreno do Pelourinho, né, do ambiente de tortura de escravos. Então, foi uma energia ruim vindo, construindo mais energia ruim. É uma caixa de energia ruim naquele terreno. E aí eu vou focar no Joelma e no caso da Valquimar, a psicografia mais importante para a gente estudar, tá? Então, você que se interessa sobre esses assuntos, numa linha de pesquisa, né, compartilha com quem se interessa também. É bom a gente entender o bem e o mal, mas eu já deixo bem claro que alguns assuntos são fortes, tá bom? Fiquem com Deus. É importante eu divulgar algumas imagens ou fotos para você sentir a energia, mas viu as fotos, já faz uma vibração, já faz uma oração de paz por todas as pessoas envolvidas, ok? Até a próxima.